Inicialmente, quero saudar a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, toda a sua equipe e todos aqueles que com ela se comprometem pela dignidade do ser humano no nosso país. Quero me desculpar pelo fato de não poder estar aí como queria, por razões de saúde. Mas esta questão dos direitos humanos está muito ligada à minha vida desde muito tempo. Inclusive, fui honrado com o Prêmio dos Direitos Humanos ao nível nacional há anos atrás. E agora, ainda continuo sendo presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, que é um centro de referência e que há 34 anos trabalha com populações vulneráveis e com o direito direto daqueles que se sentem prejudicados e totalmente desamparados. O que eu gostaria de dizer, eu repito em poucas palavras aqui, que mais e mais se torna urgente a promoção, a luta, a defesa da dignidade humana. O relatório anual da Anistia Internacional deste ano, referindo-se ao ano passado, mostra uma progressiva erosão dos respeitos humanos ao nível nacional. E foram consultados 155 países. Isso se deve fundamentalmente por uma falta de uma ação global dos países, ao nível mundial, em favor dos direitos humanos. Há povos humilhados, sistematicamente agredidos, como no Iraque, como no Afeganistão, como muitos da África. A África, fundamentalmente, é o continente mais abandonado. Ele é ofendido na sua integridade como continente, porque há uma política das grandes corporações, especialmente da China, comprando territórios da África para fazerem lá grandes plantações e para terem alimentação para seus países e não para a África. Essa compra de terras é da magnitude de toda uma França. Então, um povo que foi sempre escravizado e humilhado está sofrendo um aviltamento de sua dignidade como nunca antes de sua história. Mas nós queremos pensar nas pessoas concretas que sofrem na sua humanidade a humilhação, a ofensa daquilo que lhe é devido como direitos, e isso de uma forma sistemática. Porque vivemos ao nível mundial e também ao nível nacional em sociedades profundamente desiguais. E onde há desigualdade, medra, cresce a injustiça. E a injustiça é sempre uma violência a um direito fundamental da pessoa humana. Enquanto perdurar um tipo de sociedade que coloca o mercado como centro, como eixo estruturador de tudo, que faça da economia a grande força motora da sociedade, mandando para o limbo a ética e marginalizando absolutamente a política. Enquanto perdurar uma sociedade de mercadoria, onde tudo é colocado no mercado, e tudo se faz negócio, até as coisas mais sagradas, como a água, a semente, órgãos humanos e pessoas humanas. Enquanto perdurar uma sociedade assim, desigual, injusta, ela vai continuamente e de forma permanente violar a dignidade humana e os direitos humanos. Então a luta pelos direitos humanos hoje é uma luta política, no sentido de empenharmos-nos, lutarmos para transformar esse tipo de sociedade. Porque ela, na sua estrutura, no seu funcionamento, como disse o Papa Francisco, é em sua raiz profundamente injusta
desumana, cruel e sem piedade. É tão sem piedade que faz dos seres humanos um objeto de uso e, quando acaba de usar, joga fora. Então, a sociedade nunca atingiu tais níveis de barbárie e de crueldade como nossos tempos viveram. Mas nós não desistimos, porque aquilo que deve ser, o respeito às pessoas, o resgate de sua dignidade, isso que deve ser, tem força. E a verdade tem uma força por si mesma. Então, o que nós devemos é manter viva essa chama da dignidade dos direitos humanos, especialmente alimentar aquela base que sustenta a dignidade e os direitos humanos. A base é o respeito. O respeito significa reconhecer o intrínseco valor da outra pessoa, o valor intrínseco da natureza, das plantas, dos animais, da própria Mãe Terra, que tem valor em si mesmo e devem ser respeitados, porque tudo que existe, tudo que vive, merece viver, merece existir, tem que ser respeitado. Uma sociedade que não respeita, que significa que viola limites, ultrapassa barreiras, invade o espaço do outro, ocupa o outro, escraviza o outro. Essa sociedade não pode se constituir como uma sociedade de rosto humano. Então, cultivar o respeito profundo a todas as coisas. E se nós respeitarmos os seres humanos, os mais humildes e vulneráveis, começando por esses que são considerados invisíveis, zeros econômicos, carvão para a nossa produção. Se começarmos por respeitar esses, por respeitarmos os ecossistemas, as águas, as plantas, o planeta Terra, e especialmente os filhos e filhas da Terra, se nós respeitarmos todos eles, não precisamos falar de direitos humanos. Eles se vigoram, eles se expandem naturalmente. E essa realidade do respeito funda a dignidade do ser humano. Todo ser humano é digno. Já os antigos, mesmo sem referência cristã, diziam res sacra homo. O ser humano é algo sagrado, diziam os romanos, com todo o seu senso do direito. Os gregos repetiam em toda a sua produção literária e filosófica, o ser humano tem algo de divino, por isso ele é respeitável, ele tem que ser cultivado na sua vida, na sua trajetória e na sua forma de plasmar o seu futuro. Então, essa dignidade compete a cada ser humano pelo fato de ser humano. Pouco importa a conta de banco que tem, pouco importa a sua situação de classe, a cor de sua pele, não importa. Basta que ele seja um ser humano para ter que ser respeitado e reconhecida a sua dignidade. Então nós cremos nesses valores. E se nós desistirmos, baixarmos os braços, então essa sociedade de mercado transformará tudo em mercadoria e violará sistematicamente a vida, o planeta e colocará em xeque o próprio horizonte da nossa civilização. Uma civilização não pode viver sobre a justiça e sobre a utilização contínua da violência para resolver problemas humanos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não baixemos os braços. Continuemos a denunciar as violações, cultivando o respeito, alimentando a dignidade, porque se vivermos essas dimensões, lentamente se cria aquela atmosfera onde o ser humano se sente humano, onde ele tem o seu lugar no conjunto dos seres, como aquele ser ético que tem a tarefa de cuidar de todas as coisas, mas fundamentalmente cuidar uns dos outros e fazendo um pacto comum para cuidar da Mãe Terra, que é crucificada, que é violada, que é vandalizada pela voracidade do sistema que só visa a acumulação. Nós não queremos acumulação.
queremos o bem de todos os seres humanos, que eles convivam pacificamente entre si na mesma e única casa comum, onde cada um possa sentir-se irmão e irmã do outro, e vivermos aquela felicidade pequena, possível, que nos é concedida na nossa passagem por este planeta. Mantenhamos os braços erguidos, não percamos a esperança, porque o que tem futuro é a dignidade, é o respeito, é o valor do ser humano e de todos os seres existentes. Muito obrigado.